Maravilha! Já estamos ao vivo, ao som de Coldplay, para a live de número 3 do nosso desafio de 7 dias para fechar um contrato de consultoria em marketing digital. Olha só, a galera já vem em peso aí, ó. Filipão já tava aí na fila, entrei, o cara já entrou. Fala, Janaína, eu vi, ela já até me mandou uma mensagem falando que chegou aí, ó. Galera, maravilha ter vocês aqui nessa sexta-feira de feriadão, às 20 horas, estamos aqui, que alegria. Fala, Noeli, boa noite, Danilo, boa noite, quem mais tá aí comigo, vai dando um ok aí, ó. Você tá rindo de quê, hein, jovem? De que você tá rindo aí, rapazinho? Até a Laiane tá aí, fala, Laiane, beleza? Galera, é o seguinte, sexta-feira, feriadão, bom demais ter vocês aqui. Vamos lá, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de passar esses minutinhos aqui comigo. Grande Edgar que já é meu aluno aí, a Ana tá aí também, hoje mais cedo eu troquei uma ideia com a Ana, né? Ela ficou surpresa porque eu respondi a Ana, mandei um áudio para ela. Cíntia, fala Cíntia, tudo bem? Cíntia tá aí também na área. Cadê a Thaís, hein? Só foi eu perguntar, Thaís acabou de entrar. Thaís, estava sentindo sua falta já, hein? Vi que você não deu joinha. Maravilha, gente, olha só, gratidão demais por vocês estarem aqui na nossa terceira live. Já estamos aí quase na metade do nosso desafio e espero que vocês tenham feito o exercício que eu deixei ontem para vocês, né? Esse exercício vai ajudar bastante para vocês tomarem o rumo daqui para frente dentro das estratégias que eu vou compartilhar, tá certo? Olha só. Não custa lembrar, nós estamos aqui no meu desafio de 7 dias para fechar um contrato de consultoria em marketing digital. Parte do conteúdo, fala Matheus, bora, já estamos indo, brother. Parte do conteúdo que vocês estão vendo aqui, uma pequenininha parte, faz parte do meu curso Profissão Consultor de Marketing Digital, que é um curso que tem um feedback extraordinário, nós temos muitos alunos, inclusive aqui nessa live tem alunos aí do Profissão Consultor, depois se pronuncia aí por favor, quem tá aí, que é do Profissão Consultor, dá um joinha aí e tudo mais, beleza? Eu vou falar muito mais sobre Profissão Consultor nas próximas lives, e aí na semana que vem eu vou vir com uma super oferta para quem quiser entrar, beleza? Agora é o seguinte, a gente veio aí da live número 1, onde eu falei os motivos que me levaram a ser um consultor de marketing digital. Falei como você deve divulgar, o Edgar tá aí, é um aluno do Profissão Consultor, a Carol também, maravilha. Ontem, na live número 2, eu falei como que você vai identificar os seus nichos, e aí eu dei um panorama geral de nichos quentes, né, de nichos extraordinários, de nichos que quase são obrigatórios para você se destacar e prospectar. Ó, Gabriel tá dando feedback aí, seu aluno, o curso é ótimo, vale muito a pena o investimento. Show de bola, Gabriel, gratidão pelo seu feedback. E aí eu deixei um exercício, né, Janaína tá aí, oi. Deixei um exercício que foi para você pensar em 3 clientes, 5 clientes para hoje, 3 possíveis 5 clientes para hoje, na verdade, tá? Espero que vocês tenham feito isso, porque vocês vão entender qual que é a lógica disso, tá? Bom, na live de hoje, o que eu vou falar? Como você vai agendar a sua primeira de muitas reuniões com esses clientes que você listou. Então, mais ou menos assim, a seguinte estratégia. Você listou 5 clientes de cada nicho, tá? 5 clientes de cada nicho, daqueles nichos que eu falei ontem. Então, nesse momento, você tem aí nada mais, nada menos do que 15 potenciais clientes, não é verdade? Não é mesmo? Então, maravilha. Agora, qual é a estratégia que você vai utilizar para agendar a reunião com esses clientes? Qual que é a estratégia? A estratégia eu vou te dar aqui hoje, nesse exato momento. Mas antes, deixa eu te falar o que eu fiz para chegar a essa estratégia. Lá em 2009, 2010 e 2011, eu não tinha a autoridade que eu tenho hoje, que eu construí com o passar dos anos. Concordam? Sem sombra de dúvidas, né? Então, qual foi a minha grande sacada? A minha sacada foram algumas. Primeiro,
focar no pequeno. E ninguém está focando no pequeno empresário, no empresário de bairro, né? No empresário ali da sua cidade, o cara que tem um pequeno negócio, o cara que tem um pet shop, um restaurante, uma padaria, um escritório de advocacia, uma loja de bikes. Não tem ninguém focando nesse negócio. E eu não sei qual é o bairro que você mora, mas no bairro aqui onde eu estou, se eu fecho os olhos, eu vejo muitos pequenos negócios que precisam de marketing digital, tá certo? Qual foi a minha segunda sacada? Conseguir resultados a curtíssimo prazo. Então, o que eu pensei? Eu preciso ir atrás de clientes que eu sei que eu vou conseguir dar um resultado a curtíssimo prazo. Ué, André, mas como você raio sabe disso? Ora bolas! Aqueles nichos que eu mostrei para vocês ontem são nichos que, se você executar, se você planejar bem, executar bem, o resultado ele vem assim. Por quê? Na maioria daqueles clientes, naqueles nichos lá que eu mostrei, de empresas dentro daquele segmento, lá daqueles 3 segmentos, são clientes que têm um potencial muito grande de execução do trabalho. Restaurante, né? Academia. Tudo que você faz e faz bem feito no marketing digital surte um resultado num curto espaço de tempo. Então, foi a minha sacada. A minha terceira sacada, negócios próximos a mim, né? Então, por exemplo, ao invés de eu ir para uma outra cidade, para um outro bairro, meu primeiro pensamento foi, peraí, talvez essas pessoas me vejam passando aqui no dia a dia, esses empresários, e certamente eles podem me conhecer. Aí eu falei, peraí, eu vou montar uma estratégia e vou focar nesses caras que estão aqui perto de mim. E foi exatamente o que eu fiz. Eu montei a minha estratégia e foquei nos caras que estavam perto de mim. Quem estão perto de mim? Padaria, pet shop, academia, que mais? Pilates, sorveteria. Cara, esses caras estão cerimonial, estão tudo aqui pertinho de mim. Eu falei, pera aí, deixa eu ir pensar em formas de prospectar esses caras. E aí, a última sacada minha foi focar nos clientes que possuem uma necessidade emergencial. O que você acha de permuta com esses clientes? Acho péssimo, Edson, não costumo fazer permuta. Posso falar sobre isso, guarda sua perguntinha lá para o final. Focar nos clientes que possuem uma necessidade emergencial. Cara, sensacional. Então, eu sabia quem eram esses clientes, eu sabia que eles poderiam estar trabalhando marketing digital nas suas mídias sociais, e eu sabia que eles tinham uma necessidade emergencial. E daqui a pouco vocês já vão entender isso aí. Aí, 3 gargalos importantes aqui que me fizeram tomar essas decisões a partir dessas sacadas, digamos assim. Primeira coisa, ninguém quer atender o pequeno. Agência tradicional, ninguém quer atender o cliente pequeno. Por quê? O cliente pequeno não tem um potencial de investimento. Eu concordo com isso. Só que para quem está começando, é um puta diferencial. E foi isso que fez eu conseguir contratos lucrativos, tá certo? Pelo menos para mim naquela época eram super lucrativos e que me deu segurança. Por quê? Eu fechei 1, 2, 3, 4, 5... eu já estava ganhando 2, 3 vezes mais do que eu ganhava de carteira assinada. Só para vocês entenderem, um dos meus primeiros contratos que eu fechei, eu ganhava R$600. Já era aí quase metade do meu salário. Aí depois eu fechei um de 800. Na somatória, já estava pertinho do salário que eu ganhava de carteira assinada trabalhando de segunda a sexta dentro do escritório. Falei, peraí. Então, qual que é a minha estratégia? Aí eu comecei a pensar, o pequeno pode trazer um bom retorno financeiro. E foi aí que eu comecei a fechar contratos de 800, de 600, de 1.000, 900, mas com pequeno que precisa fazer, né? E aí, qual foi a minha grande estratégia assim? Cara, eu vou fechar contratos pequenos, até mesmo porque eu sou pequeno ainda, eu não tenho autoridade para fechar contratos de 2.000 agora, só que eu vou ter essa estratégia aqui. Só que aí, né, como são as coisas? Eu acho que as coisas vão se encaixando muito bem. Por quê? Chegou um momento que eu já não tinha mais contratos de R$600
E eu passei a fechar contratos de 1.500, de 1.600, 1.800, 2.000 e por aí vai. Por quê? Um cliente foi atraindo mais clientes. E quais eram esses contratos, André? O que você fazia? Cara, eu fazia gestão de redes sociais. Eu executava as redes sociais desses caras. Eu ajudava eles a se posicionarem na internet, nas redes sociais. Eu não era meramente um cara que postava no Facebook, muito pelo contrário. Vocês estão lembrando que lá na Live 1 eu falei que eu era o cabeça? Eu tinha muito ferramental, mas eu não sabia vender? Lembra? Lá na Live 1, esse inclusive foi um dos feedbacks que eu recebia muito, que eu era um cara muito ferramental. O que é isso? Eu conhecia todas as ferramentas do marketing digital, das mídias sociais daquela época. Só que eu era um péssimo vendedor, eu não sabia me vender muito bem, eu não sabia vender o produto da minha empresa muito bem, que era o Gazeta Online, o portal G1. E aí, aonde eu entrei? Cara, eu chegava para atender esses clientes, eu tinha uma bagagem, digamos assim, de ferramenta muito grande. Eu falava algumas palavras, cara, sério, dá para fazer isso? Sério que tem o Google Analytics? Pô, sério que eu consigo mensurar de onde vem as visitas do meu site? Sério que eu... E aí eu comecei. Com isso eu comecei a me destacar, tá certo? Tudo eu fazia texto, não, exceto o design. Eu fazia texto, planejamento, tudo, exceto o design. Design desde o início até hoje eu tenho um cara que está comigo, que é meu braço direito, que é o Abner Filipe. É ele que executa tudo de design meu e dos meus clientes. Ele não executa tudo porque ele não tem condições por causa do volume de clientes, mas ele é o cabeça por trás do design do Melhor do Marketing, inclusive o meu design pessoal de tudo que eu faço aqui, tá certo? Negócios como os nichos que eu citei possuem características peculiares. Então, um negócio pequenininho possui características peculiares. Se você planeja e executa bem, os resultados vão chegar rápido. Falei sobre isso. E eu tinha um bairro, eu tenho um bairro com dezenas de pequenos negócios próximos a mim, né? Que a academia pode me pagar R$1.500, o que foi que aconteceu, né? Num determinado momento. Eu tenho um projeto que eu posso vender aqui para uma barbearia que pode custar R$1.000, para um projeto específico e por aí vai. Então isso foi ganhando forma, E eu falei, opa, peraí, porque eu tô aqui nesse exato momento, um ano atrás eu ganhava 1.600, quando eu bati a meta ganhava 1.800, hoje eu já estou ganhando 4, 5, 6, e caraca, R$6.000 por mês vendendo consultoria de marketing digital. Daqui a pouco 7, 9, pera aí, tem alguma coisa de boa nessa parada, né? Minha cabeça começou a pirar e eu comecei a investir cada vez mais. Lembre-se que eu estou falando de anos de 2012, 2013, onde vender consultorias de marketing digital eram infinitamente mais difíceis do que é hoje, né? Hoje, eu não vou falar que é mamão com açúcar, mas é muito mais fácil você vender uma consultoria hoje do que antes. Quem concorda com isso que eu estou falando, comenta aí. Eu. Contratos semestrais e anuais. Dificilmente eu fecho contratos menores do que isso. Ana, até posso fechar contratos trimestrais, né? Digamos assim. Só compro só projetos específicos. Por exemplo, uma construtora, uma imobiliária lançou um empreendimento. Ela quer que eu faça o tráfego para ela de 3 meses. Então, é um projeto de 3 meses. Dentro do profissão consultor de marketing digital, inclusive, eu demonstro que você tem muitas possibilidades de fechamento de contrato, tá certo? Inclusive formas de negociação e tudo mais, enfim, tudo mais. E cara, deu super certo, ó, mais fácil e mais prostituído. Edson, eu não sei se você estava na live de ontem, né? Mas a gente vai falar sobre essa prostituição do mercado e como você combate. Como você combate esse cara aí, tá certo? Esse cara que não tem órgão, enfim, como que a gente combate, beleza? Para cada um. Depende, tinha contratos que tinham uma característica específica e tinham contratos que tinham outras características, mas na maioria era gestão de redes sociais por 6 meses e por 1 ano. Mas eu também vendia marketing de conteúdo
e tráfego, quando eu também vendia todo o projeto completo, tá? Eu nunca usei a palavra plano, nunca, e eu falo muito isso com os meus alunos, eu nunca uso a palavra plano e pacote para vender, mas eu não vou falar o porquê, aí vocês vão precisar estar nas próximas lives, tá certo? Maravilha! E aí, como que eu prospecto? Ou como eu prospectava antigamente e como eu prospecto hoje? Então, lembrando, 2010, 2011, zero, pouquíssima autoridade. Não vou falar zero porque já existia o melhordomarketing.com, que é o meu blog, que é o meu site, que é a minha marca, então isso me ajudava bastante. Mas eu não tinha a autoridade que eu tenho hoje. Então, como eu prospectava? Ponto 1, ligar. Eu ligava. Pense o seguinte, eu era um dos mais tímidos quando eu entrei na faculdade. Eu era um dos mais tímidos. Eu ligava para o cliente para tentar falar com ele. Então, ponto 1, funciona? Testa que você vai ver. É difícil? Muito. Funciona? Bastante. Parece idiotice, mas funciona. Ligar para agendar, marcar uma reunião e tudo mais. Outro ponto que para mim é o melhor, eu até marquei como uma estrelinha aqui, ó. Não sei se você, olha lá, até marquei como uma estrelinha, olha aqui. Ir até o local. Empresas de bairro, negócios de bairro, na grande maioria das vezes, o empresário, dono, ele está lá no local. Se ele não está, ele vai voltar em algum momento. Por isso a minha grande sacada. Eu não posso perder tempo, eu não tenho tempo. Eu saí da minha empresa, eu saí de onde eu trabalhava. Né? Eu não poderia ficar desempregado. Eu ainda não era casado, mas tinha uma pretensão com a Fernanda, que é minha esposa. Né? Eu não poderia simplesmente parar de ganhar dinheiro. Não era uma hipótese. Então, qual foi a minha sacada? Cara, negócios de bairro, os donos sempre estão lá dentro. E eu falei, porra, eu vou lá falar com esse cara. Eu não vou ligar apenas, eu vou lá falar com esse cara. Então eu montava a minha rota e ia lá e pum, batia na empresa. André, eles te atendiam? Atendiam. Tudo depende de como é a sua abordagem. É isso que eu estou trazendo aqui para você. Tudo depende da maneira como você vai falar, tá certo? Ir até o local antes para poder ter melhores argumentos depois. Isso tem funcionado, Ronaldo, inclusive, é aluno do Profissão Consultor. Um cara que está falando aí é aluno do Profissão Consultor. Então, ele está afirmando isso que eu estou falando, tá? Eu ia até o local. Beleza? Terceiro ponto. Entrar em contato com essas empresas através das próprias redes sociais dessas empresas. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma lista de prospecção em mão. Então, aqui, empresa X, restaurante, pá. Tinha aqui, na palma da minha mão. Eu entrava na rede social de cada um desses negócios e começava a fazer um processo de investigação. O que é esse processo de investigação? Eu buscava entender se essa empresa, se esse negócio já tinha uma empresa fazendo, um consultor fazendo, ou se basicamente ele estava fazendo por conta própria. É fácil visualizar isso, André? Não é, mas você tem que ter um olhar clínico. O que é o olhar clínico? Você vai bater na rede social dessas empresas, se tiver periodicidade bem definida, as postagens legais, se tiver resposta, se tiver interação e tudo mais, é bem provável ou que já tem alguém fazendo ou o próprio dono faz e faz bem feito, né? Com isso em mãos, eu comecei a identificar que, essa empresa aqui não faz, essa empresa aqui faz. Então, vou nessa empresa, não vou nessa empresa e por aí vai. Eu fui montando a minha estratégia, o meu plano de ação. Então, das 15 empresas, eu fiquei com 7. Vou nessas 7 empresas. Então, entenderam, né? O que eu fiz? Mapeei ali um olhar clínico para saber quais empresas já estavam fazendo sim ou não. Depois que eu fiz isso, eu comecei a entrar em contato. Oi, eu sou o André, do Melhor do Marketing. Minha empresa faz isso, isso e isso. Gostaria de agendar uma reunião para apresentar uma proposta de trabalho. É possível? Né? Lá naquela época, de forma muito amadora. Hoje,
nem tanto. Porque é podre quando uns caras chegam oferecendo. É horrível, é um sentimento horrível. Mas lá naquela época, Felipe, pouquíssimas empresas estavam tendo cuidado de fazer redes sociais e marketing digital. Né? Eu sei que a estratégia foi muito boa e deu muito resultado. Né? E, cara, eu comecei a fazer isso. Lá naquela época, a prospecção era mais ou menos, mas funcionava bastante. Boa noite, André, tudo bem? Na sua opinião, qual o perfil de um bom consultor de marketing? Edmar, estamos conversando aqui sobre isso. Vai acompanhando as lives aí que você vai entender qual que é o perfil desse consultor de marketing digital. Beleza? Cara, então isso funcionava perfeitamente. Algumas empresas respondiam, outros perfis visualizavam e nem respondiam, outros perfis nem visualizavam e nem respondiam. Ou seja, não estavam nem fazendo bom trabalho nem nada. Essas empresas precisavam mesmo. Aí você pode estar falando assim, André, esse tipo de prospecção é fria? É fria. É sim e não, mais ou menos. Tem alguém perguntando aqui. Na grande maioria dos pequenos negócios, são os próprios donos que estão por trás das redes, mas não faz direito. Exatamente. A Blush, Beleza e Batom, bingo, é isso aí, não fazem. Aí lembra, não fazem direito, não tem tempo e não querem aprender, querem contratar, ok? Então, André, esse tipo de prospecção é fria? Demais. Pode ser sim considerado fria. Gente, guarda as perguntas para o final, porque senão não vou conseguir terminar a live. Lá no final vou separar alguns minutinhos e vou responder. As que eu não responder dentro da live, eu respondo dentro do grupo do WhatsApp, tá certo? Eu considero que esse tipo de prospecção é sim fria, mas funciona, tá certo? É fria, mas funciona. Aí, eu tinha uma métrica na minha cabeça. Qual que era a métrica? Quantas visitas são necessárias para agendar uma reunião comercial? Se eu vou até aquela reunião e encontro o dono, eu consigo agendar para o dia seguinte. Se eu não encontro o dono, eu vou até encontrar o dono e receber uma negativa dele. Então, vocês entenderam? A métrica é o seguinte, eu preciso conversar com quem decide, com quem é o decisor, ok? Prestem atenção. Eu não estou indo para a primeira reunião, já apresentar uma proposta comercial. Não. Eu estou indo para prospectar e agendar uma reunião. Se o cliente falar bem assim comigo, você consegue me apresentar uma proposta agora? O que eu vou responder? Não consigo. Por quê? O que eu estou vendendo é diferente de produto. Esse produto aqui custa R$1.000. É o AirPod. Produto. Então, tá aqui minha proposta, custa R$1.000, tá? Seguinte, eu vendo serviço, eu vendo inteligência, eu vendo estratégia. Então, eu já não tô indo lá para apresentar. Por quê? Eu não sei quais são os problemas que eu preciso resolver daquele cliente. Na verdade, eu até saberia, eu até sei, mas é muito mais estratégico você voltar para a reunião no dia seguinte. Vai por mim, confia, porque isso funciona, tá certo? E quantas reuniões comerciais são necessárias para fechar um negócio? Depende. Se você ficar comigo nesses 7 dias, eu vou te mostrar que 1 ou 2 reuniões são ideais para você conseguir o sim e fechar um negócio com o cliente. Então, depende. Se você ficar comigo durante esses 7 dias, eu vou te mostrar como é possível fechar um contrato já na sua primeira reunião de apresentação de proposta, tá certo? E você vai ver como é um passo a passo, é um método, tá certo? É um passo a passo, é um método. Não é uma fórmula mágica, mas é um passo a passo, é um método testado e validado, inclusive pelo Ronaldão que estava aí agora dando feedback pra gente, ok? Então assim, vamos recapitular aqui. Na live de ontem eu deixei um exercício. Qual era o seu exercício? Trazer 5 clientes de cada nicho. Como eu apresentei 3 nichos, nesse exato momento você tem 15 prospects para apresentar uma proposta para ir solicitar uma reunião comercial, para agendar a sua reunião. O que você vai fazer com esses 15 prospects? 1, ligar.
2, você pode ir até esse cara, se for cliente de bairro, que eu quero que você comece aqui. Terceiro, investigar a vida desse cara nas redes sociais. Quarto, se você investigar, você vai mandar uma mensagem. Se você ligar, vai tentar falar com o dono. Se não, você vai ir até o local, que é o meu preferido, e vai falar com o dono. Alguém falou aí, o grande desafio é conseguir chegar até o dono. Vou repetir, quem falou? Edmar. Clientes de bairro, negócios de bairro são mais propícios a você estarem um dono ali do que simplesmente um funcionário. Ah, com que base você está falando isso? Com base testada e validada. Eu fiz isso lá atrás, entendeu? Então pode ir. Se ele não tiver de manhã, ele está à tarde. Se ele não tiver à tarde, ele está à noite. Ele está em algum período, porque é um negócio pequeno ainda que demanda da presença dele, tá certo? Vamos lá, vou abrir para as perguntas aqui que eu entreguei a live número 3. Vamos ver quem perguntou aqui que eu não respondi. Boa noite, André. Como abordar clientes nas redes sociais? Oi, tudo bem? Eu sou o André do Melhor do Marketing, sou consultor de marketing digital e gostaria de apresentar uma oportunidade para alavancar as suas redes sociais. Pega esse script gratuito aí, não vou dar mais, isso vai estar dentro do Profissão Consultor. É assim que eu abordo. Hoje não abordo mais, mas era assim que eu abordava lá atrás. Boa noite, André. Estou com produtor cursos musicais, preciso de orientação. Não é o objetivo dessa live. O Laranjeira, se eu falei certo. Thaís, André, a questão do preço é o que eu tenho mais problema. Também atendo no meu bairro e a maior parte das pessoas acham caro sem nem conhecer. Thaís, vai ter uma live que eu vou falar de preço. Mas o que é muito importante é se o seu cliente, seu prospect acha caro sem nem conhecer o que você vende, é porque você não está gerando valor suficiente. E eu digo isso porque eu passei por essa triste experiência. O cliente, talvez, ele até te recebe, ele te vê e tudo mais, ele vai achar caro. É porque eu não estou gerando valor suficiente. Pense da seguinte maneira. Quando eu estou com dor de cabeça e eu faço as minhas coisas aqui e ainda não tomo remédio. Se a dor de cabeça não passa, eu vou na farmácia e quero comprar um remédio. Se o farmacêutico fala bem assim, ó, custa R$30, eu vou comprar. Se o farmacêutico fala, custa R$100, eu vou comprar. Porque naquele momento eu tenho um problema a ser resolvido. E não importa quanto custa para resolver, eu vou atrás para resolver. Então, Thaís, o que a gente precisa fazer é gerar valor para o nosso cliente. Inclusive, esse é o primeiro módulo do meu curso Profissão Consultor de Marketing Digital. Como nós geramos valor nas pessoas para que elas entendam que o que eu estou oferecendo vai ao encontro do problema que eu vou resolver delas, né? Que é trabalhar o seu marketing pessoal, trabalhar a autoridade. Como que eu construo a minha autoridade? Alguém falou aí que esse é um mercado prostituído. Concordo, 100%, esse é um mercado sangrento. Mas como que eu fiz para me destacar ao longo desses anos e viver 100% como consultor, trabalhando da minha casa, trabalhando de qualquer lugar do mundo, criando o meu diferencial. No mercado prostituído e no mercado sangrento, eu tenho o meu diferencial. Então, essa, inclusive, é uma das aulas com maior feedback dentro do curso Profissão Consultor de Marketing Digital. Tem mais perguntas aqui. Na minha cidade tem um grupo onde está vários empresários do ramo de alimentação. Seria uma boa entrar nesse grupo e fazer uma prospecção, fazer uma pesquisa? Sem sombra de dúvidas, Thiago. Inclusive eu falei, não sei se foi na primeira live ou ontem, grupos do Facebook também são uma ótima estratégia para você prospectar clientes, tá certo? Pode fazer isso. Ana, e hoje como faz? Traz aí para mim hoje em relação a que sentido, que já falei tanta coisa, não sei que hoje é esse. Dores, tem que identificar a dor do cliente, só se consegue ouvir no cliente. Isso aí, Edson. Felipe, hoje eu costumo conversar com o dono da empresa antes, no WhatsApp, porque tem hora que dá canseira, dá canseira, né? Então, hoje é mais fácil. Hoje é muito mais fácil, porque lá atrás era muito mais difícil, a prospecção era muito mais complexa. Prospectar hoje é mais tranquilo, né, pô? Sem sombra de dúvidas. Mas eu tenho outras formas de prospecção, estou dentro do profissão, mas eu tenho muitas outras formas de prospecção. Mas o que é mais importante? Eu gosto
Eu não gosto muito de conversar via WhatsApp texto. Eu acho que é uma comunicação que não surte muito efeito. Eu gosto mais do vídeo ou do áudio, porque uma comunicação pelo WhatsApp em texto pode dar dupla interpretação, a entonação de voz, a minha cabeça roda, pira com isso. Ana, hoje como faz? Traz aí pra gente, porque eu não entendi o contexto que você perguntou. Hoje como faz prospecção? Desse jeito. O que eu estou te falando aqui para você prospectar exatamente desse jeito. Edmar, como definir o valor de uma consultoria? Edmar, eu vou falar isso nas lives. Eu acho que na live 4, ou seja, na próxima live, nas lives à frente. Mas como definir de acordo com o que você vai desenvolver junto ao seu cliente. Ou seja, qual é o trabalho que você vai executar para o seu cliente. Como você faz sua prospecção hoje? Edson, eu não prospecto hoje. Não prospecto. Todos os dias tem alguém no meu direct querendo comprar consultoria, treinamento, mentoria e por aí vai. Não prospecto. Cheguei num nível que eu não preciso prospectar. A única coisa que eu preciso fazer é follow-up. E eu vou falar sobre isso nas lives. Por quê? Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho LinkedIn, eu tenho blog, eu tenho Pinterest, eu tenho YouTube. Se você for no Google agora e buscar pelo melhor do marketing, vai aparecer, desculpa a expressão, uma caralhada de link. Então isso me ajuda a não precisar bater de porta em porta. Então a autoridade construída. O que eu preciso fazer é follow-up. Mas minto, eu ainda prospecto? Sim. Por exemplo, quando eu tenho um negócio que eu vejo que é um negócio que vai me dar retorno, não apenas financeiro, mas um retorno de resultados, um retorno de construir um belo case, um resultado, e aí também o resultado financeiro, eu prospecto. Como? Eu faço muito a estratégia do network, eu vejo se na minha base tem alguém que pode me apresentar o gestor da empresa, ou então eu vou na cara dura e vou no LinkedIn, bato lá, envio uma mensagem e falo: fala Edson, tudo bem? Hoje eu sou o André Damasceno do Melhor do Marketing, minha empresa faz isso, isso e isso. Gostaria de apresentar, sentar, tomar um café com você. É possível? Quando a gente pode marcar? Preferencialmente eu já dou uma data, um dia e horário para ele. Mas é essa estratégia que eu utilizo. Tá certo? Bom, seguinte, hoje eu acabei até esquecendo de falar do grupo, né? Nós temos um grupo de acompanhamento dentro do WhatsApp, tá? Dessas lives aqui. Dentro desse grupo eu vou fazer uma oferta do meu curso na semana que vem. Ok? Na semana que vem. Se você quer saber qual é essa oferta e tudo mais, minha sugestão é o seguinte: vai no link da bio, eu tenho Twitter também. Por falar em Twitter, eu tenho 34 mil seguidores pelo Twitter, mas não prospecto pelo Twitter. @ o melhor do MKT, Edson. Vai lá no link da bio, clica naquele link, você vai entrar dentro do grupo do WhatsApp. Tá certo? Já estamos inclusive no segundo grupo, porque o primeiro grupo já lotou. Show de bola. Então você vai lá e clica dentro desse link aí. Eu vou fazer uma oferta do meu curso Profissão Consultor na semana que vem e vai ter ainda várias lives para você tirar dúvida e tudo mais. Amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, sabadão, eu estarei novamente aqui nesse meu ambiente. E amanhã, deixa eu ver aqui, amanhã que dia é hoje? Dia 21. Por que vocês não podem perder para amanhã? Isso aqui, tudo que vocês estão vendo é conteúdo de amanhã. É conteúdo de amanhã. Tudo que vocês estão vendo aqui é conteúdo para amanhã. Então, não perde a live de amanhã às 20 horas, horário de Brasília. Para você ser notificado, inclusive, vai no link da bio, clique naquele link e entre no grupo do WhatsApp. As lives anteriores estão disponíveis? Marisa, entra no grupo do WhatsApp, porque as lives elas ficam disponíveis 24 horas por dia, 24 horas só, pronto e acabou. Então, você assistiu a live 3, você ainda vai ter condições de assistir a live 2, mas corre dentro desse grupo do WhatsApp. E aí, provavelmente, vou conversar aqui com a minha equipe, provavelmente a gente vai liberar a live 1 também, mas só vou liberar
para quem está dentro do grupo do WhatsApp. Então, o ideal é que você vá no link da bio, clique no link, entre no grupo do WhatsApp e comece lá a conversar com a gente, tá certo? Então, amanhã, não faltem 20 horas, horário de Brasília, aqui, ó, nesse mesmo cantinho aqui. A gente vai falar, Thaís ficou quietinha. Thaís, você não perguntou, Thaís? Você está aí, Thaís? Ó, amanhã eu vou falar como se preparar para uma reunião comercial, como você vai usar linguagem corporal, tá certo? E estratégia de precificação, ó, tá aqui, ó. Cadê, ó? Quem perguntou isso? Acho que foi Edmar, não foi? Edmar, tá aqui, ó. Amanhã eu vou falar sobre estratégia de precificação, beleza? Então não falta amanhã não, ó. Janaína tá aí. Janaína, você tava quietinha hoje também, Jana. Que bom que você tá aí. Eu vi que você chegou no início, mas depois você ficou quietinha. Beleza? Então amanhã, não falta. Amanhã são 3 assuntos. Então provavelmente a live vai durar isso aí, ó, 40 minutos. Estou aqui há quase 40 minutos. Essa é outra Thaís, mas tem uma outra Thaís aí também. Acho que ela caiu, aconteceu alguma coisa, né? Sexta-feira. Se eu fosse vocês, não perdi essa chance. Marcelo tá falando isso, gente, porque ele... Marcelo, você é sagaz, né? Porque ele perdeu a última chance. Mas o Marcelo já tá ligado que ele não vai perder essa chance, não. Gente, obrigado. Boa sexta-feira, final de semana chegando, né? De feriadão. Até amanhã, a gente se vê amanhã às 20 horas, horário de Brasília. Clique no link da bio, vai lá para dentro do WhatsApp que eu tô esperando vocês lá. É lá que eu vou colocar as outras lives. Tchau, gente. Rio não, Janaína. Até amanhã, galera. Valeu. Hoje está ruim a conexão. Não tem problema não, Thaís. Pega o link que eu vou colocar lá dentro do grupo. Depois você assiste com calma, dando pausa e tudo mais. Tá bom, gente? Obrigado. Valeu, Ana. Até mais. Fui.